Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. 12ª gota dessa série Cura Interior. Ontem eu falei um pouco que você precisa orar pela cura interior. Assim como o processo pode ser um trauma, mas ontem eu falei que o processo pode ser um processo bem paliativo, bem processual, bem massificado, conta-gotas. Por exemplo, muitas vezes na minha infância eu ouvi pessoas me chamando de ralador, rosto de ralador. Por quê? Porque eu tinha uma construção facial cheia de acne. Então, na minha adolescência, como eu tinha muita espinha, acne, eu ouvia dos meus colegas isso. Isso ia me maltratando. Isso ia me traumatizando. E é engraçado que isso foi tomando conta do meu ser. Inconsciente, eu comecei a me retrair. Eu era um menino que eu não tinha muita facilidade de me aproximar das meninas. Eu me olhava no espelho, eu não gostava do meu rosto, eu não gostava da minha testa. E hoje, como adulto, eu percebo que muitas coisas na vida eu recebi pancadas por causa dos meus traumas, da minha retração, da minha ferida. Então, foram me ferindo aos poucos. Eu dormia e eu ouvia aquela voz, acne. Então, tudo que passava no meu rosto para me ver livre daqueles acnes, eu fazia. Eu me lembro que eu fiz creme dental com pólvora. Me ensinaram a pegar estrume, aquelas fezes do boi e misturar um pouquinho com limão. Eu passei, parece brincadeira. Eu fiz simpatia. Tudo que me ensinava eu fazia porque eu já estava desesperado. Eu era um adolescente desesperado. O tempo passou, as acnes sumiram, ficaram as marquinhas e eu me olho no espelho e me acho lindo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que assim como você se imagina no seu coração, assim você é. E há feridas que foram construídas a conta-gotas. Há feridas que foram formadas no dia a dia. Você foi abrindo concessões, você foi permitindo. E hoje, quando você se depara, você tem uma grande ferida no seu interior. E essa grande ferida, ela foi aberta de forma processual, agora ela precisa ser fechada. Mesmo que tenha um impacto de Deus, mas ela precisa ser departamentalizada para que áreas da vida dessa ferida seja construída. Deixa eu falar uma coisa para vocês. De tanto ouvir que eu era feio por causa dessas acnes, isso me retraiu. Isso me retraiu tanto que até na fase adulta eu tinha vergonha de tudo e de todos. Eu sempre me achei um cara ruim, ruim no falar, ruim em tudo. Eu sempre me achei o pior. Eu sempre me achei imerecedor, inadequado. Já contei isso em algumas gotas. E eu que fui jogador de futebol, eu tenho muitos ouvintes que são jogadores de futebol. Graças a Deus já tenho o Clube do Flamengo, tenho o Náutico, tenho o Fluminense. Graças a Deus eu tenho pessoas em Barcelona ouvindo essa gota. Eu quero dizer para vocês que jogam futebol, quantas vezes eu me escondi atrás de tantas coisas, porque eu me considerava o pior. A minha mente era catastrófica. Tudo isso porque eu me rejeitava. E o que me chama a atenção é que o processo da minha cura foi um processo também de intencionalidade. Assim como me massificaram para me ferir, às vezes até inconsciente, eu descobri que eu preciso ter intencionalidade para a cura. Eu fui colocando na minha cabeça: você não é feio porque você é imagem e semelhança de Jesus. Você não fala mal. Você não é tímido. Você não é isso, não é aquilo, porque quando você abre a boca, não é você quem fala, é o Senhor. E até quando eu comecei a perceber que o inimigo também trabalha para potencializar a nossa ferida, para nos afastar do propósito de Deus. E eu fui entendendo. Quando eu pegava o microfone para falar, um jovem seminarista, havia uma voz me acusando. Olha como as pessoas estão te olhando. Você é mal vestido, você não sabe falar, você é desengonçado. E todas as coisas vinham à minha mente. Eu comecei a descobrir que aquela ferida, ela já estava tão grande que até a minha fé já era uma fé tóxica. E eu comecei a pedir, Senhor, me ajuda. Mesmo sem saber falar, fala por mim. E quando uma pessoa vinha me elogiar, eu dizia, ela nem sabe. Ela nem sabe que eu estava muito nervoso. Ela nem sabe que eu não sei falar direito, que eu decorei toda essa mensagem, todo esse sermão. E as coisas começaram a mudar no momento que eu disse, Senhor, mesmo que ninguém goste de mim, o Senhor gosta.
Mesmo que ninguém me veja lindo, o Senhor me vê. Mesmo que o meu conteúdo não seja bom para ninguém, o Senhor está falando por minha boca. Mesmo que ninguém goste da minha voz, eu queria que a minha voz fosse uma gota de paz para as pessoas que receberem a minha voz. E o tempo foi passando e eu comecei a descobrir que por mais que eu tenha ferida na alma, mas a minha alma também pode receber a cura e a minha cura é Jesus. E se você que escuta essa gota nesta manhã entender o que a Bíblia quer dizer, quando a Bíblia diz assim, no Salmo 147, eu conto as estrelas, eu dou nome às estrelas. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs que escutam essa gota, talvez levaria 10 bilhões de anos para que eu e você nos juntássemos para contar as estrelas. Eu creio que Deus contou assim, vup, vup. Eu sei que você talvez não perceba, mas Deus é o criador da física, da biologia. Deus é o criador de todas as coisas. E é Deus quem disse, além de contar as estrelas, eu vou chamá-las pelo nome. Imagine, gente, Deus chamando as estrelas pelo nome e a estrela aparecendo. Deus é um Deus milagroso. E eu sei que essa ferida pode estar muito profunda. Eu sei que essa ferida pode estar muito arraigada. Eu sei que essa ferida pode te acompanhar há anos. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Que essa ferida, se você quiser e abrir o seu coração, ela pode ser curada, extirpada, tirada agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa de coração aberto. Eu oro pela libertação dessa pessoa. Não importa se foi uma ferida instantânea, traumática, se foi uma ferida processual, involuntária, mas eu profetizo pela palavra de Deus. Deus, como eu disse na gota de ontem, transformará o seu cativeiro. Deus fará com que o seu coração seja conservado em perfeita paz. Sabe por quê? Porque Deus conserva em paz aquele cujo coração está firme em Deus. E eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.